entrevista ao vivo chegando aqui na Rádio Bandeirantes, nessa série de entrevistas com os presidentes dos partidos que mais cresceram nas eleições municipais de 2020. O nosso contato agora é com o senador do Piauí, Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. Senador, bom dia, obrigada por falar conosco. O senador Ciro Nogueira já aqui conosco na Rádio Bandeirantes, porque os números do PP nessa eleição são impressionantes. Primeiro, o partido passou de 495 para 682 prefeituras em todo o país. Teve um aumento muito grande, junto, por exemplo, com o PSD, nós já conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, que também foi um dos partidos que tiveram esse avanço tão grande, e em relação à taxa de eleição, a taxa do PP também é maiúscula. Ele foi o partido que mais elegeu prefeitos em relação àqueles que concorreram ao cargo. De cada 100 prefeitos colocados na disputa pelo PP, 45 foram eleitos agora no primeiro turno de 2020. Senador Ciro Nogueira, bom dia. Como é que o senhor explica esses números tão importantes do PP avançando em relação ao eleitorado brasileiro? Olha, acho que foi uma aposta correta do partido. Nós focamos muito em municípios que a gente tem uma história, uma tradição de realizações. Acredito que essa parceria que nós firmamos com o governo do presidente Jair Bolsonaro criou uma relação com o eleitorado que existe uma identificação do eleitorado progressista muito com as bandeiras do presidente e também com as obras e investimentos que essa parceria acabou trazendo de benefício para essa população. Então, acho que foi uma aposta correta. Acho que o eleitorado nessa eleição buscou uma maior segurança, não correr muito riscos. Isso beneficiou também os partidos de centro, e o progressista é o maior deles. E a gente fica muito feliz com o resultado das urnas, mas aumenta muito a nossa responsabilidade para que a gente não frustre a população com as promessas que fizemos durante a campanha. Senador, muito bom dia. Parabéns aí pelo desempenho do seu partido nas eleições municipais. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, quando um partido obtém um resultado assim tão positivo, né, crescendo, logo a gente ouve os seus dirigentes afirmando que nas eleições presidenciais terá candidato próprio. É o caso do Partido Progressista ou o partido já tem o seu candidato? Não, o Progressista é um partido que, historicamente, tem sido muito leal às parcerias que nós firmamos durante o período. Eu acho muito difícil nós explicarmos para o eleitorado. Temos agora uma parceria com o presidente Jair Bolsonaro, estamos ao lado dele, e chegar nas eleições nós lançarmos um outro candidato. O eleitorado não iria compreender essa falta de coerência. Então, o progressista, também não posso chegar hoje que não foi uma discussão, viu, Cláudio? Que aconteceu já no partido, mas hoje existe uma identificação quase total. Acho que posso dizer que 95% do partido tem uma identificação com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, se o partido vier a ter candidato a presidente da República, esse candidato filiado ao partido seria o presidente Jair Bolsonaro, que existe essa expectativa, não vou negar para vocês. Nós já fizemos esse convite. Acredito que isso não vai ser uma situação resolvida a curto prazo, que até o presidente hoje está sem partido, mas se nós viermos a ter candidato, eu vou defender internamente no partido, o presidente Jair Bolsonaro. E quando esse convite foi feito, presidente, para que o presidente Jair Bolsonaro se filiasse ao PP, isso foi bem recebido? Eu pergunto porque lá atrás havia, entre o presidente Jair Bolsonaro e os seus principais apoiadores, uma espécie ali de distância colocada claramente da velha política, do centrão, e tem gente que associa o PP a isso. Ele recebeu bem essa possibilidade? Olha, toda pessoa que é convidada para se filiar se sente lisonjeada. O presidente acho que recebeu muito bem, mas não existe entre nós a menor expectativa de uma solução a curto prazo. Eu acho que o presidente tem uma ideia até de criação de um novo partido, que seria uma aliança. Eu acho que essa é a prioridade número 1 dele, mas se isso não vier a se viabilizar,
eu acho que o Progressista e outros partidos do centro serão uma opção mais segura para o presidente, né? Eu acho que o que você vê pelo eleitorado esse ano foi um eleitorado mais conservador nas escolhas. Não aconteceu, Cláudio, nenhum tipo de arrisco. É difícil algum candidato mais polêmico que não tenha um perfil de bom gestor, que tenha um histórico de realizações, que tenha vencido nessas eleições. Não conheço nenhum caso. Nós temos casos aqui de candidatos que tiveram uma votação magnífica para a Câmara dos Deputados, mas que não têm esse histórico e tiveram um fracasso eleitoral nas urnas esse ano. E esse é o perfil dos progressistas, né? De pessoas que têm um histórico de realizações, de boas gestões, e isso nos ajudou muito nas eleições desse ano. Pode ser um fator para atrair a filiação do presidente. Senador Ciro Nogueira, eu gostaria de saber também o seguinte: há uma expectativa de o presidente Jair Bolsonaro inaugurar a segunda metade do seu governo, agora em janeiro, com uma reforma ministerial. Uma reforma ministerial que até o que se fala por aí é que não seria cosmética, seria uma coisa mais profunda. Eu gostaria de saber se o Partido Progressistas tem essa expectativa de uma reforma e se vem discutindo exatamente a definição de espaços do partido, dos partidos de centro, de uma maneira geral, no governo Bolsonaro. Cláudio, uma coisa ficou bem clara desde essa aliança que nós fizemos com o presidente, e isso ficou bem claro no que ele nos comunicou, que jamais vai haver troca de cargos. Jamais. E nós temos uma relação hoje muito saudável, e você que é uma pessoa que acompanha, eu sou seu ouvinte assíduo, que nós começamos a votar com o presidente muito antes de participarmos de qualquer indicação do governo. O que pode acontecer no futuro é o presidente fazer alguma escolha de algum técnico do partido ou dos partidos aliados. Isso tem ocorrido. Você vê que no início do seu mandato ele escolheu vários nomes do DEM, mas não foram indicações do DEM. Então isso pode vir a ocorrer. Mas em hipótese nenhuma vai acontecer, isso aí não é do perfil do presidente, o que acontecia em outros governos, que você entregava o ministério, porteira fechada, e o partido saía nomeando os cargos todos sem a participação do presidente. Então, isso o presidente, na primeira conversa que esteve comigo, com o partido, deixou bem claro que não vai haver essa mudança. E eu não vejo por que haver essa mudança de perfil. Tá certo? O eleitorado do presidente não vai aceitar esse tipo de tomar lá da cá, não é o perfil desse presidente, e não existe essa expectativa. Se vai haver reforma agora, no início do ano, pode até ocorrer, mas não com esse aspecto de contemplar os partidos dessa forma. Eu não tenho essa expectativa, não. Senador, em relação ao Congresso Nacional, qualquer votação relevante, ainda mais se for PEC, depende do apoio dos partidos do centro para seguir adiante. Passado o segundo turno, no dia 29 de novembro, o que o senhor acha que tem condição de ser votado ainda nesse ano pelo Congresso Nacional, senador? Eu acho muito difícil haver votações nesse ano. Eu até falo com tristeza quanto a isso, porque existe hoje uma disputa muito forte na Câmara dos Deputados pela questão da presidência, e isso tem travado. O atual presidente está nessa situação de escolha de candidato ou tentar se viabilizar no Supremo para ser candidato. E isso, se mantiver essa discussão do atual presidente da Câmara, eu acho muito difícil haver votações ainda esse ano, enquanto não houver a mudança da presidência da Câmara. Até porque, não é, senador, é bom lembrar que, na prática, a presidência acaba no início do recesso, né? Um pouco antes do Natal, né? E o Congresso só voltará às atividades em 1º de fevereiro, exatamente com a eleição da mesa diretora. Qual é a sua expectativa em relação a isso? O senhor acha que, clima para votação para alterar a Constituição e beneficiar essa dupla aí, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, parece não haver esse clima, né? Há uma aposta deles numa decisão, enfim, criativa, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal que os autorizasse a disputar a reeleição. Mas como é que o senhor vê, qual o seu sentimento, né? O senhor é muito experiente, já foi deputado, é presidente nacional do Partido Progressistas. Qual é o seu sentimento em relação à mesa diretora, às presidências das duas casas, a partir de fevereiro? Olha, Cláudio, pela minha experiência, será uma grande surpresa para mim. Já sou um homem que tem mais da metade da minha vida pública no parlamento. E conheço um pouco
até a questão do judiciário. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se o Supremo vier a permitir a reeleição indefinida. Porque não é a questão da Câmara dos Deputados, isso fatalmente será estendido para outros poderes. Então, se o Rodrigo Maia puder ser candidato novamente, o Bolsonaro vai poder ser candidato 1, 2, 3 vezes. Eu acho que isso, no regime que nós pensamos, eu acho impensável aqui que o Supremo venha dar uma notícia. A questão do Alcolumbre é um pouco diferente, porque ele só teve uma eleição. E aí existe aquela questão de se permitir a reeleição ou não. Mas Rodrigo, eu acho impossível o Supremo vir dar. PEC, aí essa que é chance zero, menos é impossível aprovar uma PEC em questão de 30 dias, até porque tem oposição, a maioria tem vários candidatos que são líderes de partido. Então não existe a menor possibilidade de aprovar uma PEC a curto prazo que venha beneficiar os dois candidatos. O que eu acho que pode vir a acontecer é se o Supremo permitir a reeleição do Alcolumbre. Isso aí existe. O Alcolumbre existe um consenso na casa em torno dele, praticamente. Se tiver uma votação, o Alcolumbre tem mais de 60 votos, se tivesse, mas a reeleição para todos indefinida eu acredito, que beira ao impossível. Esse é meu sentimento. Queria agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, que falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O PP é um dos partidos que teve maior crescimento no número de prefeitos nas eleições de 2020. Obrigada, senador. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa sorte, senador.